podcast R3K Médicos, hoje num dia especialíssimo, não só pelos temas que nós vamos discutir com vocês, mas especialmente pela presença da Patrícia Rocha, jornalista conhecida de todos vocês, da Band News, e que está hoje aqui com a gente para conversar sobre um assunto, Patrícia, que é de extrema importância, eu diria, para qualquer cidadão, independente de gênero, etc., que é a problemática do HPV. Então, nós estamos muito felizes da sua presença aqui e, como sempre, ao lado do Renato Kifuri, meu parceiro de podcast. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, Rosana. Só temos a agradecer, né? O auxílio hoje luxuosíssimo de estar com a Patrícia. Obrigado, Patrícia, de estar conosco. Obrigada, que moral, hein? Eu que agradeço o convite e também parabenizo pela iniciativa, né? Criar essa forma das pessoas buscarem informação, buscarem ter mais conhecimento sobre as coisas que podem afetar a sua vida, os seus conhecidos, então, e outra, informação de qualidade, né, de credibilidade vindo de monstros da medicina como vocês, que eu já estou tão acostumada a entrevistar na Band News TV que já viraram grandes amigos, então eu que agradeço, e especialmente para a gente falar desse assunto, e vamos começar a seguir ao que interessa. Bom, vamos, desde o comecinho, então, explicar para quem nos ouve, nos acompanha, do que se trata o HPV e, mais do que isso, do risco que ele oferece, quando a gente pode relacionar, inclusive, a tipos de câncer, né, doutor, doutora? Eu começo? Pode começar. Então, HPV é uma sigla, né, Human Papilloma Virus, ou seja, o vírus da papilomatose humana. E esse vírus, ele tem algumas características que tornam ele tão importante. Primeiro é o fato de ele ser de muito fácil transmissão, porque o HPV ele está relacionado à pele e mucosas. Quando eu falo mucosa, vai desde mucosa de genitais, de boca, etc. Então, você ter contato pele-pele, pele-mucosa, é o suficiente. Que fala, que voa. Mas o HPV não tanto assim, é contato mesmo, você precisa ter contato. O clássico é sexual, por isso que a gente sempre coloca o HPV como um dos vírus envolvidos em infecções sexualmente transmissíveis. Eu diria para você que é o principal vírus que é transmitido. A própria Organização Mundial da Saúde estima que 80% da população sexualmente ativa em algum momento da vida vai encontrar esse vírus. Então ele é muito comum, não tem nada de preconceito, nada disso, é um vírus extremamente comum, que circula muito. E por que a nossa preocupação? Porque ele está intimamente relacionado com câncer. Nem todo mundo que tem câncer, por exemplo, do colo do útero, aliás, nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer, mas todo mundo que tem câncer do colo do útero teve HPV. Começou com HPV, né? Na verdade, não é nem que teve um HPV e depois... É a gênese, né? É o início. Então, ele é um vírus muito ligado, eu dei o exemplo do câncer do colo do útero, mas se a gente for na linha de cânceres, ele está relacionado com câncer tanto genital feminino, vulva, vagina, câncer anal, câncer de orofaringe, principalmente no... Hoje, Patrícia, Estados Unidos, esse ano, 2023, se você comparar o número de cânceres nos Estados Unidos, de colo do útero, versus câncer de orofaringe em homens, hoje é mais comum orofaringe do que câncer do colo do útero. Que começou com HPV. Além de câncer de pênis, ou seja, é um vírus que tem uma importância, resumindo, exatamente pela prevalência muito alta, fácil transmissão e essa ligação direta com a possibilidade de câncer. Doutor, você como vê, enfim, a manifestação dessa doença e a percepção das pessoas de contaminação? A Rosana tocou num aspecto importante, a frequência, né? Então, quando todo mundo vai se expor ao HPV, mas muitos e quase todos vão eliminar o vírus. Então, você se encontra com o vírus, naturalmente seu sistema imunológico elimina o vírus e você cura daquele vírus. Tem mais de 100 tipos de HPV. Mas as pessoas... Existe caso da pessoa nem se dá conta que contraiu? A grande maioria ele é assintomático. A grande maioria, no homem, na mulher, você tem o vírus, elimina o vírus, um dos tipos do vírus, e nem sabe que teve. Em algumas pessoas, por razões genéticas, de comportamento, razões ambientais, se fuma, se tem fatores imunológicos, desenvolve o que nós chamamos de uma infecção persistente. Não consegue jogar fora o vírus, e o vírus fica lá se multiplicando. Aí que começa a desenvolver as células alteradas que vão dar origem ao câncer. A Rosana citou
meia dúzia de cânceres aí relacionados, né? Faltou de pênis, né? No sexo masculino, câncer de pênis, 70% dos cânceres de pênis são relacionados ao HPV. E nós temos dentro dessa centena de tipos de HPVs diferentes, alguns 5, 6, 7 que são mais relacionados ao câncer. Então nem sempre você vai ter um HPV, que é o chamado oncogênico, HPV maligno. Você pode ter um HPV benigno, que também é chato de ter, viu? Porque às vezes ele desenvolve uma verruga. Aquela verruga genital, às vezes, ou mesmo na boca, pode ser causada pelo HPV. Então uma doença que tem um impacto muito grande, quer seja nas doenças malignas, nos cânceres, quer seja nas verrugas. E, obviamente, não ter nada disso é muito bom, né, Patrícia? Dá para saber se alguém já teve HPV e se essas pessoas correm algum risco de desenvolver alguma doença, se já eliminaram o vírus, por exemplo? Infelizmente, a gente só faz a triagem, a busca pelo HPV, onde ele causa mais doença, que é no colo do útero. Então, aquele exame Papa Nicolau que as mulheres fazem nada mais é do que detectar lesões precursoras do câncer. Aquele HPV que já ficou instalado, já tem uma infecção persistente, está fazendo uma lesão pré-maligna, você detecta, cauteriza, trata, se opera, para a pessoa não ter o câncer. Infelizmente, esses outros cânceres de pênis, de boca, a gente não tem esse rastreio. Ninguém vai no médico fazendo pesquisas anuais na boca, ver se tem um HPV, ou se tem no pênis, ou se tem na vulva, ou se tem no ânus. Então hoje a gente tem rastreamento, ou seja, testes de detecção do HPV só para o câncer de colo de útero. O que torna aí outras formas de prevenção fundamental, né? Já que a gente, na mulher, a gente ainda tem a prevenção através do Papa Nicolau ou de outros testes específicos de HPV, para os outros cânceres e para o sexo masculino a gente não tem nenhuma outra forma de prevenção. Agora, doutora, temos a vacina, né? É eficaz, protege. Então, por isso, Patrícia, que é tão importante e era uma super necessidade na condição de HPV ter uma forma de prevenção, outra com toda essa dificuldade que o Dr. Renato falou do ponto de vista de ser muito frequente você não conseguir fazer um diagnóstico precoce. Eu sempre dou um exemplo, alguém que tem um quadro, sei lá, um quadro infeccioso, um sarampo, alguma coisa assim, a pessoa sabe que tem, porque tem clínica, tem ou febre, dor no corpo, dengue, tem várias doenças. HPV não, como ele é só de superfície, né? Ele é mais de superfície, você acaba não tendo esse quadro clínico. Então a vacina é fundamental. A vacina é uma vacina que não tem nada vivo dentro dessa vacina. Quando a gente fala isso, eu já imagino, bom, é uma vacina que tem elevadíssima segurança, mas elevadíssima segurança. Ela já tem mais de 14, 15 anos de uso agora, os estudos estão mostrando já há mais de uma década de uso dessas vacinas. Quase 400 milhões de doses de vacinas aplicadas no planeta. É super utilizada essa vacina, extremamente segura, exatamente por ter uma tecnologia já um pouco mais avançada e extremamente segura. E ela consegue, porque daí nós temos pensado, o Dr. Renato falou que nós temos quase 100 tipos de HPV, mas cerca de 4 até 7 deles são os mais envolvidos no desenvolvimento do câncer. Então é claro que dentro da vacina você quer que tenha os tipos de HPV que são mais frequentes. Por isso que nós temos uma vacina que a gente fala de quadrivalente, ou seja, ela é contra 4 tipos de HPV, e tem 2 deles, o 16 e o 18, são responsáveis por 70% do câncer. Então não é à toa que esses 2 foram escolhidos para dar dentro da vacina quadrivalente. E os outros 2 tipos, que é o 6 e o 11, eles estão 90% relacionados às verrugas genitais. Que não é câncer, mas é algo que quem está nos ouvindo e já teve ou conhece alguém que teve, sabe o quanto isso é difícil, muda a sua qualidade de vida, às vezes muda até a sua personalidade, é uma série de implicações, especialmente em adolescentes, etc. Então, você hoje tem uma vacina gratuita na rede pública para os adolescentes entre 9 e menor que 15 anos. 9 anos já é possível tomar essa vacina? Já. E a vantagem, e não tem nada a ver com o início de vida sexual, muito pelo contrário. Para ambos os sexos? Para ambos os sexos. Isso está disponível na rede pública do nosso país. E isso é importante porque quanto mais jovem o adolescente, aí, melhor a resposta imune. Então, a gente está falando que nós já temos mais de uma década de vacina sendo utilizada sem nenhuma necessidade de revacinação, de reforço. Uma dose só? Não, nessa faixa etária, no Brasil, a gente está usando 2 doses com intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose. Acima dos 15 anos, não está gratuita na rede pública, mas ela está super indicada, na minha opinião, é uma vacina de uso
universal, se fosse possível, exatamente para você prevenir futuros cânceres, futuras lesões, e inclusive tem alguma tendência hoje em alguns estudos mostrando que mesmo quem já teve algum câncer relacionado ao HPV pode se beneficiar com o uso da vacinação. Então é algo que eu estava te falando, acima de 15 anos, então a gente faz 3 doses em vez de 2. Interessante então perder essa data dos 9 anos, né? Que aí dos 9 até menor que 15 anos, meninas e meninos.